Olá pessoal, no vídeo de hoje também tem um assunto muito digitado nos comentários: nematóides. Convidamos um doutor engenheiro especialista nessa área. Acompanhe o nosso vídeo que você vai ficar sabendo como a gente combater esse verme, esse parasita. E para falar do assunto, a gente gosta de esclarecer o máximo possível para vocês. Nada mais, né, de que um engenheiro agrônomo, um doutor especializado, né, com especialidade em nematóides. Então, ele vai poder muito bem falar para a gente os procedimentos que a gente vai fazer, porque a gente gosta de fazer o quê? Fazer um papel claro, né? Doutor, a gente agradece a colaboração, né, no canal, porque a gente sabe a dificuldade que nós temos no Brasil inteiro de pessoas especializadas em certa área e de colaboração espontânea, né, com principalmente a agricultura familiar, aonde que é direcionado o nosso canal. Bom dia, Magrão, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com você falando um pouquinho sobre esses patógenos, né, tão importantes e tão atuais na agricultura hoje, né? Vem no canal, vocês podem pegar os comentários, né? Magrão, tô com nematóide, o que vou fazer, o que não fazer? Eu vou passar, vou fazer as perguntas pro doutor como você estivesse fazendo a pergunta pro Magrão, certo? Nematóide para as hortaliças, a gente está falando mais na área de hortaliças. Então, vamos supor, eu tenho meu terreno infectado, né? Tem a presença do nematóide em grande quantidade, que está atrapalhando a minha produção. Qual o procedimento que eu devo tomar? Certo. Então, Magrão, acho que primeiro a gente precisa entender o que é os nematóides, né? Então, os nematóides, eles são vermes cilíndricos, né? E eles estão presentes nos solos. Eles existem aí em todo o mundo e no Brasil a gente tem algumas espécies, né? Alguns gêneros e espécies que são nativos dos solos brasileiros. A gente cita o gênero Meloidogene, Pratilencos, Scutelonema, Helicotilencos, que são nematóides que mais cedo ou mais tarde eles vão, né, podem aparecer ou ser introduzidos nas áreas brasileiras. Então, esses nematóides, eles têm ciclos diversos, né? Temos endoparasita, sedentário, temos migradores. Então, devido a esse hábito de parasitismo, a gente consegue observar o sintoma no sistema radicular. O que acontece quando a gente trabalha com olerícola? Olerícola são plantas de curto ciclo. E o produtor, né, que trabalha com hortaliças folhosas, hortaliças fruto, ele usa de forma muito intensa o solo dele. Ou seja, ele tira uma alface crespa, coloca um almeirão, tira uma alface americana, coloca um tomate. Então ele sempre está cultivando planta ali na área dele. Ele ter uma pequena área e não ter área disponível, né? Cada pouco ele teria que estar trocando de local, né? Exatamente. O que o senhor aconselharia essa pessoa a fazer, né? Para poder estar diminuindo a gente diz esse parasita, né? Isso, é um parasita, né? Ele é um verminho que dá hoje, se fala no máximo 3 milímetros, né? Que acaba prejudicando a nossa vida. O que o senhor aconselharia esse pequeno produtor está fazendo no solo dele para ele voltar a produzir? Isso, ele é um patógeno invisível a olho nu, que a gente observa é o sintoma, né? O patógeno se eu vir olhar aqui na planta, eu não vou enxergar. Não vai enxergar. O que você vai enxergar é uma galha, uma lesão, que é o sintoma dele, né? Onde é o dano na planta você vai enxergar, mas isso, você não enxerga o olho nu. Exato, não é como uma lagarta, um percevejo que a gente vê o inseto. Aqui não, a gente vê o sintoma, né? A resposta fisiológica que a planta causa. Ou seja, quando a gente fala de pequeno produtor, que ele não tem área disponível para ele fazer a rotação de culturas, né, que é uma das alternativas mais eficientes, ele precisa primeiro trabalhar o solo dele com o que ele tem. Ou seja, nós temos aí relatos, né, na literatura, trabalhos de campo, que temos algumas alternativas que podem reduzir ou controlar, né, manter essa população baixa no solo. Que a pessoa vai produzir normal daí. Isso, controlando, ele vai ter a produção dele. Exato. Ele consegue manter, né, uma população baixa e, consequentemente, uma alta produção. A terra dele, né, é importante a gente entender que ela não fica inviável para a produção após a gente identificar o nematóide na área.
e a gente nunca consegue erradicar ele a zero, que é um patógeno de solo. Ele sempre vai deixar ovos, esses ovos sempre vai eclodir e sempre vai causar um problema, seja curto ou longo prazo. Temos que fazer a prevenção. Isso, prevenir é melhor prevenir do que remediar, né? É verdade. Mas no caso do produtor de olerícola, ele precisa prevenir quando ele ainda não encontrou o nematóide na área dele e precisa remediar para ele conseguir manter uma alta população. A gente comentou que a matéria orgânica é um dos melhores preventivos hoje no ramo de hortaliça, né? O porquê disso daí? Isso, a matéria orgânica nós temos diversas fontes, né? Fonte animal, que é cama de aviário, cama de suíno, né? Esterco de suíno, esterco bovino, que são grandes fontes de matéria orgânica que ela, quando decompõe no solo, além dela aumentar a porcentagem de matéria orgânica, ela libera os ácidos, né? Ácido fúvico, ácido úmico, que são resultado da decomposição desse material. Os nematóides, eles têm quitina, certo? O corpo dele é envolto por uma quitina. Quando esses ácidos são liberados, essa quitina ela é degradada e o nematóide acaba morrendo, certo? Então tá ali a resposta por que a gente consegue produzir aqui. Que quem acompanha o nosso vídeo sabe que a gente, a cada tirada de hortaliça, a gente incorpora mais matéria orgânica no solo. Porque no solo do magrão, pessoal, ela tá presente. O doutor veio aqui, ó. O doutor veio aqui e ele achou. Aqui é um talo de alface americano. A gente gosta de explicar bem explicado para vocês. As raízes delas estão praticamente quadro todo perfeito, mas vocês podem observar bem, Marcelo, eu vou fazer aqui bem devagarzinho. Aqui tem uma lesão. Aqui teve um nematóide hospedado aqui dentro, certo? Ele se hospedou aqui dentro. Mas devido, é como o doutor falou, eliminar 100% é quase impossível. Ele vai estar no solo, vai estar no solo. Mas dá uma olhada na quantidade de raiz que essa planta teve para poder se alimentar. Ele teve, tipo a gente, quebrou um dente, mas nós temos um monte de dente ainda pra gente mastigar aquela carne, né? Então a mesma coisa, a planta aqui, ó. Estragou uma raiz dela, estragou duas, mas a quantidade de raiz que ela tem para continuar se alimentando, entendeu? Então, aí é que a planta vai conseguir desenvolver, doutor. Isso, a manutenção da matéria orgânica ela é essencial quando a gente tem nematóide na área, pela liberação desses ácidos e também pelo aumento da porcentagem de matéria orgânica no solo. Ou seja, um solo bem nutrido, um solo corrigido, né, com pH ideal, com porcentagem alta de matéria orgânica, vai proporcionar o aumento dos micro-organismos benéficos. Esses micro-organismos, eles também vão de encontro com a população do nematóide, ou seja, quanto maior a porcentagem de micro-organismos benéficos, menor é a porcentagem de organismos maléficos, que entra nematóides, fungos, né, fusário, por exemplo, bactérias, né, ervínia, por exemplo, produtor de batata, que tem problema com ervínia, ele aumentar a matéria orgânica. A gente sempre gosta de fazer comparação no canal, doutor, porque o pessoal fala assim, Magrão, vocês explicam bem explicado. Digamos o seguinte, o micro-organismo da terra, né, ele bem equilibrado seria como a nossa imunidade tivesse alta. Exato. Seria, por exemplo, a gente com a imunidade baixa, né, a gente vai pegar uma gripe, vai pegar um resfriado, né? A terra com ela baixa de micro-organismo, de matéria orgânica, o que vai acontecer? Ela está propícia ao nematóide. Exatamente isso. Se a gente está com o nosso sistema imunológico bem nutrido, né? Tá uma pessoa que está com a nutrição em dia, bem nutrido, né? Com a imunidade alta, percebam, o patógeno vai chegar até a gente, ele pode manifestar um sintoma, mas a gente vai sentir menos. Claro que isso vai outros fatores também, né, que estão envoltos. Questão genética, questão de maior agressividade ou não do patógeno em si. Mas, de via de regra, se a gente está bem nutrido, né, está com o sistema imunológico bem, tá ok, a gente vai sentir menos, certo? Para nematóide é a mesma coisa, a gente tem que estar com um solo bem nutrido. O histórico, né, do surgimento dos nematóides nos solos brasileiros, eles aconteceu justamente pela degradação dos solos. Quando a gente começou a ter redução de matéria orgânica, o uso intensivo do solo, ou seja, nós começamos a explorar mais esse solo, alguns patógenos eles se proliferaram ainda mais. É o caso dos nematóides, né? Ele começou a acontecer devido à degradação dos solos. Quando a gente tem um solo bem nutrido, a gente consegue manter uma população moderada a baixa.
A gente tem que se preocupar também com a questão da irrigação. Reservatórios contaminados podem disseminar esse nematóide para a área. Então, áreas que ainda não tem uma população alta, considerável, ela pode ser introduzida quando a gente trabalha com a irrigação. Principalmente a aspersão, né, o gotejamento. Então, cuidado aí com o reservatório. O que acontece? Se o nematóide ele fica muito tempo ali no reservatório, né, se é um rio, por exemplo, a gente não vai conseguir identificar ele pelo grande volume de água, certo? Mas vamos supor que aquele reservatório ali é um descarte da lavagem das nossas folhas, né, de raízes de cenoura, de beterraba, que tem o nematóide. Ou seja, esses restos de raízes, eles vão ser migrados aí para esse reservatório. Se eu pegar a água desse reservatório, dessa lagoa e irrigo, eu vou introduzir, né, esse volume que foi carregado ali para minha área. Novamente. Novamente. Ou para áreas que ainda não tem. No colher, eu preciso tirar o sistema radicular do solo. Puxa ele e vai colocando dentro de um reservatório para você tirar isso aqui do teu solo. Porque no final de ciclo, a gente tem a manifestação do sintoma. Galhas, né? Lesões, como a gente viu ali no quiabeiro. Ou seja, se a gente fazer uma análise aqui dessa raiz, a gente já vai ter uma população moderada alta. O que acontece? Quando a gente tira esse sistema radicular do solo, a gente tira também essa população. Vai manter uma população nesse solo? Vai, mas levando em consideração que se eu manter essa raiz ali na área com o nematóide sobrevivendo 1, 2 semanas, é melhor eu tirar isso da minha área, porque eu reduzo, né, essa população que está ali no final de ciclo. Fica só a população ali que está na rizosfera, né, que ficou em volta desse sistema radicular. Ou seja, eu consigo retirar, né, esse excesso da população e conseguir aí manter, né, manter essa população e de forma que ela aumente menos ao decorrer dos anos. Então, melhor eu tirar do que manter essa raiz no solo no momento da colheita. Além disso, né, bactérias, ó, elas vão se proliferar aqui, certo? Fungos vão começar também a degradar esse material, ou seja, quando eu coloco aquela mudinha nova aqui, sensível, esses patógenos aqui vão migrar todo para ela. Aí a gente tem atraso no crescimento inicial, né? A alface americana ela pode não fechar a cabeça, repolho pode demorar também para produzir, então tem uma série de fatores, isso, reflexos desse sistema aí que a gente mantém o sistema radicular no solo. Aqui, como vocês podem ver, já tem a bactéria aqui, ó, consumindo esse material de reserva aqui. Consequentemente, a gente está mantendo o patógeno no solo. Não só nematóide, fungo, bactéria, né, pragas, verminhos aqui que vão degradando esse sistema radicular. Ou seja, retira, né, incorpora matéria orgânica. Se puder fazer um mix de produto, né, biológico, produto químico, desde que seja recomendado para olerícola, a gente já consegue ir trabalhando esse solo, né, e mantendo aí populações baixas de patógenos. Agora vamos lá, doutor. Aqui a gente está com a raiz da planta. A nematóide entrou aqui. O que ela vai causar na minha planta? Por que a minha planta vai enfraquecer e vai morrer? Se começar a entrar nematóide na raiz dela, explica para nós, o porquê que ela vai enfraquecer? Perfeito, esse é um dos principais sintomas. A boca da planta é a raiz, certo? Ela se alimenta pelo sistema radicular. A gente tem os hábitos de parasitismo, por exemplo, o meloidógeno, ele é um nematóide sedentário, ou seja, ele infecta a célula do hospedeiro, modifica essa célula, né, onde ele fica próximo ali de 5 a 8 células, e a célula passa a trabalhar agora a favor do nematóide, não a favor da planta. Ou seja, ele vai sugar esses nutrientes que a raiz estaria absorvendo para ele, vai modificar essa célula e a célula vai trabalhar para ele. Além disso, vai ocasionar aqui um apertamento do xilema. E também o xilema do sistema radicular. Digamos que seria as nossas veias. Isso. Entupiu a veia do magrão, tem que ir lá desentupir. Entupiu a veia da planta. Isso. É a mesma coisa assim, vamos supor que você está tomando lá um refrigerante com canudinho. Você
Você tira esse canudinho, você dá um nó nele, você amassa ele, depois você tenta sugar esse refrigerante. O líquido não vai vir com a mesma eficiência de um canudinho lá intacto. É a mesma coisa que acontece aqui. Destrói as células, ou as células são modificadas e a planta não tem mais essa força, né, para absorver os nutrientes que estão ali no solo. Agora já vem a resposta, para quem está acompanhando, já vem aquela resposta. Por que que a nossa planta ela vai sentir quando ela está maior? Já percebeu? Sim. Porque quando é novinha a gente quase não percebe. Aí a planta começou a formar, dá aquele mormaço quente, a planta vai murchando, que a gente fala, meu Deus, o que que é? Porque ela está necessitando de mais? Mais nutriente, mais água. E as veias delas estão entupidas, isso. Entendeu? Ela necessita de mais nutrientes, de mais água e não tem passagem para ela. Aí vem aqueles murchamentos. Isso, um dos sintomas característicos para a olerícola é esse. Meloidógeno, por exemplo, ele dá essa murcha nas horas mais quentes do dia. Por quê? É um momento que a raiz está precisando tirar a água do solo e levar para a parte aérea. Como esse sistema está afetado, ela não vai suprir esse fluxo necessário nessa hora mais quente. Da planta. Isso. Precisa tomar 2 litros de água, só tem 200 ml de água. Você vai ficando com sede. A planta é a mesma coisa. Exato. Seria isso. Exato. Aí ela seca nas horas quentes do dia. Qual que é a diferença? Esse solo, mesmo ele estando molhado, a planta vai secar. Deu aquele sol quente, ela vai precisar absorver, não vai ter a força. Ou seja, um dos testes é, o solo está molhado e minha planta está murchando, pode ser problema com fungo, bactéria, mas também pode ser um nematóide. Uma característica para a gente ver se é um nematóide ou outro patógeno, claro que pode ter outros patógenos interagindo junto com esse nematóide, né? Tá tudo ali no solo. Mas uma das características é essa, observar o sintoma em si, que é a presença de galhas, né? Esse engrossamento no sistema radicular. Uma verruga, na verdade? É quase uma verruga, Naná. Ou se não, pontuações escuras no sistema radicular, que é causado por outro gênero de nematóide, que é o caso do Pratylenchus. Pode ser Pratylenchus brachiurus, Pratylenchus zea, né? Causa esse escurecimento aqui do sistema radicular. E o problema é quando a gente tem interação com o fusário, né? A fusário é um fungo que ele é aumentado na área de acordo com os ferimentos do sistema radicular. Ou seja, o nematóide causa ferimento, o esporo penetra aqui com maior eficiência e acaba potencializando o dano na área. A gente pegou um pé de quiabo porque ele é um grande hospedeiro, né, do nematóide. Então, para estar provando aqui que a gente tem um pouquinho de nematóide, tem. E como o doutor falou, a gente ainda consegue produzir porque a gente está sempre com matéria orgânica e a gente tinha comentado a respeito de cada pouco estar subsolando o solo. Isso ajuda também? Sim. O que acontece? Quando a gente revolve o solo, a gente expõe essa raiz para a parte aérea. Muitas vezes ela é quebrada também. O que acontece? Essa raiz ela é desidratada mais facilmente, certo? Sim. Consequentemente, os nematóides que estão aqui dentro, ele acaba também reduzindo a população. A gente só precisa tomar cuidado com o revolvimento do solo em áreas arenosas, né? Aqui sua área é um terreno argiloso, né? Bem estruturado, mas para os produtores, né, que está aí do Brasil inteiro ouvindo, para áreas mais arenosas precisa tomar cuidado com o revolvimento pela questão da erosão, né, da área. Pode ocorrer o arraste do solo. Mas sim, é uma alternativa que pode controlar, mas a gente precisa ver a viabilidade do revolvimento do solo, né? Precisa. Lembrando que hoje a gente falou, né? Quanto melhor conservado o solo, a porcentagem de matéria orgânica melhor. Só que o revolvimento ele vai de contra, né? Muitas vezes ele acaba degradando essa matéria orgânica. Se a pessoa tem um terreno que ela pode trabalhar a remoção do solo, amém. Isso. Se ela tem um terreno mais inclinado, tomar certos cuidados aí. Exato. Tem outras alternativas, né, que a gente chama manejo integrado de nematóide, ou seja, incrementar a matéria orgânica, controle biológico, né? Hoje a gente tem várias empresas com segmentos de biológicos, que são bacilos, são fungos, né? O tricoderma, por exemplo, tricoderma rasiano, que é uma boa alternativa de fungo para controle de nematóides. Temos para a olerícola algumas cultivares resistentes, só que elas não são potencialmente, né, resistentes, elas podem ainda proporcionar redução de desenvolvimento. Ela tem uma certa tolerância. Isso, ela resiste até uma determinada população. Mas se está uma população alta, está uma época muito quente, o tomate, por exemplo, ele perde a resistência quando a temperatura ultrapassa 30 graus dentro da casa de vegetação. Ou seja, o material ele se torna suscetível.
né? Isso é muito importante, pessoal. É aí que vem, o doutor colocou uma das partes mais importantes do nosso comentário. Por quê? Você vai lá e usa o produto. Usei e não funcionou, não presta. Se a temperatura estiver além do normal que ele suporta, o que acontece? A gente vai acabar matando esse fungo que ia combater o nematóide, que não adiantou nada também. Isso, a planta vai acabar perdendo a resistência dela, ou seja, vai se tornar um material suscetível, principalmente se a gente tem alta temperatura, se a planta está num ambiente de estresse e tem alta população do nematóide. O que acontece muito é a estufa, né? A pessoa tem a estufa, tá com o problema do nematóide, vai usar esses produtos e às vezes ele não vai trazer o esperado para ele, né? Por quê? Porque o excesso de temperatura atrapalhou o funcionamento do fungo. Perfeito, ou exatamente. desse bacilo que ele está usando. O que acontece que é um manejo integrado, né? Tem que integrar diversas alternativas de manejo para a gente conseguir ter um controle eficiente. Então, lançar a mão aí de um bom preparo do solo, né? Hoje a gente sabe que na olerícola, para hortaliças folhosas, a gente pode adaptar, né? Tanto para alface, quanto para repolho, para couve, para quiabo, isso. Vai muito bem o sistema de plantio direto, que é a utilização do mix, né, de plantas, que entra crotalária, entra aveia, entra estilosante, pode colocar o feijão guandu, por exemplo, que são todas plantas que produzem grande massa verde, que vai disponibilizar grande quantidade de matéria orgânica no processo de decomposição, e são plantas que não são hospedeiras ou são antagonistas ao nematóide. Ou seja, o que é o escape, né, o start para a gente controlar o ponto, né, da questão? A gente não pode ter uma planta suscetível. Se não tem a planta suscetível, ele não tem onde se alimentar, certo? Então ele acaba morrendo uma grande população, ou seja, a gente sai de uma população alta e vai para uma população baixa, ou quase zero, quando a gente não tem uma planta hospedeira no campo. Só que para isso a gente precisa ter uma boa densidade. Não pode ter falha no momento de semeadura e de germinação e condução. Tem que ser parede. Tem que fechar a área para não ter planta daninha. A gente tem aqui algumas plantas daninhas que elas são mais hospedeiras do que a própria planta. É uma dúvida minha também, que já comentaram, mas vamos já aproveitar o doutor que está aqui. É real que a cotalária ela hospeda a fêmea e a fêmea não se prolifera? Não, é assim, o que acontece? A gente tem várias espécies de crotalária, Spectabilis, Breviflora, Ocroleuca, certo? Crotalária Spectabilis, ela pode manter a população ou multiplicar o nematóide chamado Pratylenchus, que é o nematóide da lesão. Sim. Crotalária Ocroleuca, para produtor de soja, ela pode multiplicar o Heterodera, que é o Heterodera glycans, que é o nematóide do cisto. E já a crotalária Breviflora, essa é uma das melhores, porque ela não multiplica o Pratylenchus, não multiplica o Meloidose e também não multiplica o Heterodera. Ou seja, é uma das espécies aí de crotalária mais indicada para o cultivo de olerícola. Só que o produtor precisa ter o espaço, né, que a gente volta lá naquela questão do início. Ele tem que ter área para ele cultivar 60, 90 dias esse mix de planta dele. Pessoal, vamos agradecer o doutor Júlio, muito obrigado, né? Professor de uma das melhores faculdades, a melhor faculdade hoje da cidade, né? É respeitado, é uma pessoa que você pode confiar, que é uma pessoa que tem prática, experiência na prática e experiência na teoria, né? Ele fala bastante nome específico, né? A gente que é meio da roça mesmo, né? A gente vai mais pro simprão. Mas é que ele é acostumado nas aulas deles, né? Tá citando os nomes específicos. Muito obrigado por fazer parte aqui, né, do nosso canal, por estar atendendo a gente. Foi prontamente, a gente ligou uma vez só pro doutor, o doutor já compareceu aqui nas Hortaliças Magrão. Agradeço, Magrão, o convite, né? Fiquei muito feliz aí pelo convite de vir aqui falar com vocês. Só para a gente finalizar, fechar aí, né, um pouquinho, o que a gente precisa fazer? Nematóide, identificar o que tem na área. Então fazer a amostragem, mandar para um laboratório de confiança para identificar
se você tem meloidose, se tem pratilêncio, se nematóide da galha, da lesão, para a gente conseguir trabalhar em cima desse nematóide na área. Outra questão é incorporar matéria orgânica. Incorporar matéria orgânica até um ponto que ela não vai acidificar o solo, ou seja, sempre fazer análise química também para ver como é que está o seu pH e a sua porcentagem de matéria orgânica. Inserir plantas não hospedeiras, braquiária, crotalária, né? Pode ser no sistema direto, pode parcelar o seu canteiro, né? Mesmo que você não tenha uma área muito grande, vai parcelando o seu canteiro, né? No decorrer do ano, que você vai controlando também esse nematóide em pequenas áreas. E sempre fazer, né, a amostragem para identificar se tem um nematóide na área, qual que é o nível populacional dele e ficar de olho no sintoma. A alface americana não está fechando cabeça? Bom, vou ver se eu tenho um nematóide ali. Será que é outro fator? Pode ser um fusário, pode ser um nematóide, isso, entendeu? Exato. Se ele fizer análise, ele vai descobrir o que exato. O X da questão é melhorar a estrutura química, física e biológica para a gente reduzir a população dos diversos patógenos, não só o nematóide, né, mas também fungo, bactéria e até os próprios insetos, né? A gente sabe que uma microflora aí, né, um solo bem estruturado, a gente vai ter menos ataque aí de pragas de solo, fungos, né, pragas e doenças de solo. Obrigado, doutor, e até uma próxima oportunidade. Agradeço, obrigado.